Alô, amigo do YouTube, aqui é o professor Vanderlei falando, desvendando o segredo da física. Nesse vídeo de hoje, nós iremos estudar sobre queda livre. Queda livre é um movimento no qual os corpos que são abandonados com certa altura são acelerados pela gravidade em direção ao solo. Na queda livre, desconsidera-se o efeito da resistência do ar. Por isso, nesse tipo de movimento, o tempo de queda dos objetos não depende de sua massa ou do seu tamanho, mas somente da altura em que foram soltos e do modo de aceleração da gravidade no local. A queda livre é um movimento uniformemente acelerado e unidimensional, cuja aceleração é a aceleração da gravidade. Então nós vemos aqui o exemplo da maçã, né, quando Newton, né, definiu a lei gravitacional, né, que é a aceleração, né, da gravidade. Aí nós vemos aqui embaixo, corpos que são soltos em baixas alturas descrevem um movimento próximo a de uma queda livre. Né? Por quê? Porque aqui ele vai desconsiderar a resistência do ar. A resistência do ar é aquela que você, quando você pula com paraquedas, né? E aí, quando enche o paraquedas, diminui a velocidade por causa da resistência do ar. Se não houver a resistência do ar, né? A pessoa cairia ao solo, né? E morreria, né? O experimento de queda livre. O experimento de queda livre mais famoso é aquela que frequentemente é atribuída a Galileu Galilei. Embora não passe de uma lenda, esse experimento foi muito importante para que entendesse que o peso dos corpos não afeta o seu tempo de queda. No caso em que a resistência oferecida pelo ar pudesse ser desprezada. De acordo com a história, Galileu deixou cair objetos de diferentes massas cair do alto da Torre de Pisa e concluiu que o tempo da queda era iguais. Entretanto, o experimento, que foi de fato conduzido pelo físico italiano, envolvia um plano inclinado no qual diferentes corpos eram postos a deslizar sobre a sua superfície, né? Aqui está falando como se fosse um escorregador, né? Você tem ele inclinado e aí você coloca, né, para descer, independentemente do peso do corpo, né? Essa queda vai ser igual, né? Desprezando, né? No caso, a resistência do ar. Aí nós temos aqui a fórmula da queda livre. A fórmula utilizada para a queda livre leva em conta, na maior parte das vezes, um referencial que se encontra na mesma posição inicial do objeto em queda. Consideramos a queda livre como um movimento quando algum objeto é solto ou abandonado do repouso. A velocidade inicial é igual a zero no caso, e a partir de uma certa altura em relação ao solo, em uma região onde haja aceleração gravitacional. Os casos em que os objetos iniciam o seu movimento com velocidade iniciais diferentes de zero, dizendo que tratam-se de lançamentos verticais. A fórmula que determina a velocidade de queda de um corpo que cai a partir do repouso é bastante simples. Aí nós vamos ver aqui, ó, a velocidade é a gravidade vezes o tempo. Então você vai usar isso aqui, ó. Você quer achar a velocidade, você vai pegar a gravidade vezes o tempo. Você quer achar a gravidade, você vai pegar a velocidade dividido pelo tempo. Você quer achar o tempo, você vai pegar a velocidade dividido pela gravidade. E assim por diante. A forma que vocês irão utilizar são essas. O V de velocidade, né? De queda, que é metro por segundo. Aí se a resposta tiver em quilômetro por hora, aí você não pode esquecer de multiplicar por 3,2. 3,6 quer dizer. Não pode esquecer de multiplicar por 3,6. Já a gravidade, né? Metro por segundo ao quadrado, né? A gravidade da Terra, né? Ela é 9,8, mas para cálculo utiliza 10, né? Porque arredondo 9,8 para 10 para ficar mais fácil o cálculo. E o tempo da queda é representado em segundo, tá? Bom, aí nós temos aqui as fórmulas, né? Depois a gente vai ver alguns exemplos para vocês entenderem.
A fórmula indica que a velocidade adquirida pelo corpo pode ser calculada por meio do produto, né, entre a gravidade e seu tempo de queda. Para relacionarmos a altura e o tempo, utilizamos a seguinte forma. Então, o H, ela é de altura, tá? É igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá? Aqui, o H é de altura, no caso é em metro. Analisando a equação acima, é possível perceber que a distância vertical percorrida por um corpo em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo, que é aqui, o quadrado do tempo. Isso indica que o instante do corpo estará caindo no espaço maior, pois o seu movimento é acelerado. Existe ainda a equação que é capaz de relacionar a velocidade de queda com a altura. Então, a equação que deriva é a equação de Torricelli, né, que é essa aqui no caso. Nós aprendemos nele no movimento retilíneo uniformemente variado. Só que em vez de ser aceleração e tudo, aí eles colocam a gravidade, né, e a altura aqui, né, mas pode utilizar ela também que dá correto. O exemplo de queda livre, vamos ver, confira algumas situações que podemos considerar que o movimento pode ser aproximado de uma queda livre. Uma maçã caindo de uma árvore, né? Esse é um exemplo de queda livre. É o celular caindo no chão, um livro caindo de uma estante e um copo caindo da mesa. Por que esses exemplos podem ser considerados como queda livre? Porque são coisas que estão próximas ao solo. Então a resistência do ar, né, não precisa considerar, né? É desprezível. Agora, se fosse, por exemplo, quando eu falo de um celular caindo da janela de um avião, se o avião pudesse ficar com a janela aberta, né, no caso, lá no alto, aí seria diferente. Mas se o seu celular vai cair de sua mão, e a sua mão é uma altura, né, bem pequena, então desconsidera a resistência do ar no caso. De modo geral, podemos dizer que os objetos caem de distâncias muito pequenas, em relação ao solo, descrevem um movimento muito próximo àquele que ocorreria sem a presença do ar, né? Eu fiz 2 exemplos para vocês entenderem aqui como que é fácil. Primeira coisa, vocês vão utilizar a gravidade da Terra como 10 metros por segundo ao quadrado. Então sempre vai usar isso aqui, é 9,8, como eu disse já, né? Aí eu tenho aqui, uma barra de ferro de 100 kg é abandonada do alto de um edifício de 45 metros de altura e cai em direção ao solo. Determina a velocidade em que a barra de ferro encontra-se imediatamente antes de tocar o chão, né? Então nós vamos ver aqui o tempo, né, que vai utilizar aqui. Aí você vai usar aqui, ó, vai pegar a altura, a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Quanto que é a altura? Aí você vai lá, ó, tá numa altura de 45. Então no lugar do H eu coloco 45. A gravidade é 10 vezes T, né, ao quadrado, que é o tempo que a gente está procurando, né, o tempo da queda livre, dividido por 2 da forma. Aí eu tenho, ó, esse T, eu vou passar ele para o primeiro membro. E esse 2 vezes 45 está multiplicando. Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 45. E o 10 está multiplicando, vai passar dividindo. Ó. Então, olha aqui, 2 vezes 45 fica no numerador. E o 10 que está no numerador vem para o denominador dividindo aqui, ó. Aí você tem 2 vezes 45, 90. 90 dividido por 10 dá 9. Então, t ao quadrado é igual a 9. Esse t ao quadrado, lembram? Na radiciação, ele vira raiz do outro lado. Radical, né? Aí fica raiz quadrada de 9, que é 3. Então, 3 segundos, né? Então, olha aqui, aplicando na forma os dados que foram fornecidos pelo exercício, encontramos que no tempo da queda de uma altura de 45 metros, na Terra, onde a gravidade é 100 metros por segundo ao quadrado, é de 3 segundos. Então, a massa do exercício não faz qualquer diferença no cálculo, uma vez que a resistência do ar é desconsiderada nesse caso. Lógico que uma barra de ferro, né, de 100 metros caindo a altura de 45, né, a resistência do ar não vai fazer diferença nenhuma. Então, no caso aqui, o gabarito D, né, 3 segundos, ok? A outra determine qual a velocidade com que
o objeto chega ao chão, se mesmo estiver descrevendo um movimento de queda livre que dura 2 segundos. Isso aqui é para expressar em quilômetro por hora, presta muita atenção nisso aqui. Isso aqui, pessoal, está relacionado à primeira lei de Newton. Na outra aula nós iremos falar sobre as leis de Newton, né, que é a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a fórmula lá, ó, velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Então, velocidade é igual a gravidade, sempre vai ser 10, né? Ó, ele não mencionou aqui, mas é 10, né? Você vai usar o 10. O tempo é 2, então vai dar 20. Só que ele percebe que é 20 metros por segundo. Como ele pediu quilômetro por hora, o que você tem que fazer? Né? Transformar o 20 metros por segundo em quilômetro por hora. Aí você vai multiplicar por 3,6. Multiplicando por 3,6 dá 72 km por hora, né? Que é o gabarito B, né? Eu passei duas questões, pessoal, bem idênticas a essas duas, tá? Mudou só o número aqui, mas a maneira de vocês resolver vai ser a mesma coisa. As outras duas é mais conceito para vocês responder. Então, após a realização do cálculo acima, é necessário que convertamos a velocidade para unidade em quilômetro por hora. Para isso, basta multiplicar o resultado por 3, do fator 3,6, resultando em 72 km por hora, ok? Então, beleza, pessoal? Um abraço a todos. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, por gentileza, se inscreva aí no canal do professor Vanderlei. Busca do conhecimento é a certeza de um futuro com sucesso. Um bom estudo a todos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.